Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Que Esporte é Esse? Podcast e canal não, mas rede social dedicada a falar dos mais diversos assuntos. E agora nas Olimpíadas a gente está fazendo bastante conteúdo, fazendo bastantes vídeos para o Instagram e falando um pouco mais das Olimpíadas aqui no Spotify também, aqui no formato de podcast. E hoje eu tô com duas convidadas que a gente vai bater um papo bem bacana sobre, não trazendo de fato as coisas que estão acontecendo nas Olimpíadas, porque isso eu tenho feito no Instagram diariamente, mas conversar sobre o porquê que é legal assistir as Olimpíadas, o que que elas gostam. A gente vai conversar um pouco também sobre o que eu gosto das Olimpíadas, mas estou com elas aqui, né? A Ellie e a Melanie Oliveira. Vou pedir que elas se apresentem. Pode ser A a gente até Melanie parece primeiro. irmã, né? Melanie Oliveira. Exato, É, né? Parecemos e somos três irmãos. parecemos e somos. Então, eu sou a Melanie, eu sou professora de francês e de língua portuguesa. Eu Interessante assim dizer que, na verdade, eu não sou a pessoa dos esportes, de fazer esportes, mas se tem uma coisa que é de família, de sempre, é assistir esportes de maneira geral. Olá, eu sou a Ellie. Então, eu sou professora também de inglês e sou mentora para intercambistas. Trabalho muito com o pessoal que faz intercâmbio, até também pessoas que gostam muito de esportes e vão jogar fora em outros países. Bom, eu sou mãe de uma pequenininha de 6 anos que já tem tudo para ser uma atleta, ama esportes também, tudo que é esporte. E também está amando assistir as Olimpíadas junto comigo. Está sendo a nossa primeira Olimpíada assistindo juntos e está sendo muito legal. E acho que é isso. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de acompanhar a vida de vocês duas. Bom, acompanhar desde que eu nasci, né? Mas é muito bacana mesmo que a Ellie tem um perfil mais de gostar mesmo de esporte, de viver o esporte, de ser do mundo fitness. A Melanie gosta muito de praticar exercícios, mas não é tanto focada em algum esporte específico. Mas eu acho que é algo que a Melanie já comentou aí, que veio meio de família, e todo mundo gosta um tanto de esportes. Nem que seja agora nas Olimpíadas, todo mundo. O assunto dos grupos de família é realmente falar: o Brasil ganhou ouro, o Brasil tá indo bem, o Brasil tá indo mal. E esse já é um dos pontos que eu gosto de trazer quando a gente fala de esportes, que é o esporte, de um jeito ou de outro, faz com que eu sempre vejo as famílias se unindo muito por causa do esporte. Ou se unem por causa do esporte, ou esporte, né? Mas tem essa via de mão dupla aí que conecta as pessoas. Mas. Eu tenho a sensação que, para nós, assim, o que eu vejo, né, dos movimentos, não só unir as famílias, mas e entender que é uma conquista muito grande, né? Então, é um jeito prático de tu ver alguém, pessoas conquistando coisas muito, muito grandes e ver que, de alguma forma, aquilo é possível. Eu acho que, para mim, isso é uma coisa que vem desde sempre, assim, esse tipo de ensinamento. Os esportes, eles nos ensinam isso, me ensinam isso, e ver as Olimpíadas é uma concretização muito real disso, do quanto a gente consegue, onde a gente consegue chegar com o nosso corpo, né, e com a nosso foco, nosso estudo, determinação, treinamento e tudo mais. Mas falar isso sobre unir é interessante porque eu lembro muito, assim, desde pequenininha, sei lá, da gente assistindo, vendo as Olimpíadas. É que eu tenho uma relação, assim, muito de... Eu sempre amei esportes desde pequena, fiz vários esportes quando pequena, acho que o meu primeiro foi natação. E aí eu me lembro da sensação, assim, do desafio de atravessar a piscina semiolímpica com 5 anos sem boia. Meu pai me desafiou e eu poderia ganhar aí um óculos de natação de verdade. E aí aquilo mexeu comigo de um jeito de parecia que era uma energia, assim, uma fonte de felicidade, não sei, como se fosse
uma motivação para viver, sabe? O esporte é motivação para tu acordar todo dia e tu tem uma nova meta para alcançar. Então parece que é algo que nunca acaba, porque sempre tu pode superar mais alguma coisa. Então, eu me lembro que as minhas primeiras lembranças das Olimpíadas, elas tinham um pouco a ver com... existem outros esportes maravilhosos, lindos, como eu me lembro de me apaixonar por nado sincronizado. Então, né, comparado com natação, nado sincronizado era aquela coisa absurda, de linda, de legal, que não era acessível na minha cidade, já que a gente morava mais assim para o interior. Então, era o jeito de eu poder acessar um mundo que não existia na minha cidade, mas que eu podia, tipo, viver aquilo com as pessoas, assim, sabe? Então, eu tenho essas lembranças. Eu acho que o primeiro foi muito mais as primeiras lembranças são eu acessando novos esportes que eu nem sabia que era possível, e mais pra frente vindo o patriotismo junto com isso, sabe? Perfeito. Acho que a primeira Olimpíada que eu lembro, eu comentei até no episódio passado com a Rihanna, que coincidentemente também é nossa irmã, que eu comentei que foi na Olimpíada de 2008, né, em Pequim, e que teve aquele lance de colocar em telão no pátio de um colégio que todos nós irmãos estudamos, quando eram mais novos também, e realmente foi muito bacana. E aí, para mim, tem um negócio muito interessante, até comparando com a Ellie disse, de Olimpíada, que tem esportes que eu olho e penso, cara, esse esporte representa as Olimpíadas. Então, tem coisas para mim que é muito que é muito legal, que é tipo, não, esse é um esporte olímpico. Tipo, eu nem cogito o futebol masculino ser olímpico. O futebol feminino para mim é olímpico. O futebol masculino para mim não é olímpico. E aí todos os outros esportes se tornam olímpicos. Acho que tu mencionou isso um pouco no outro podcast e eu fiquei pensando sobre isso. E eu acho que aqui na minha casa, eu e meu marido, a gente tem aquela sensação de que a gente ama assistir a Copa e torcer e vibrar, mas nas Olimpíadas a gente não faz nenhuma questão que tenha futebol, porque eu acho que o futebol ele já tem durante todos os anos, durante todos os 4 anos, o tempo inteiro, assim, tanto holofote, que é um momento de deixar os outros esportes lindos, maravilhosos brilharem, os outros atletas brilharem. Então a gente realmente, assim, não assiste nenhum futebol, se for é só o feminino também, porque também é o momento delas terem o palco delas, né? Mas eu acho que é bem essa sensação de, tipo, gente, já tem a Copa, já tem eles o ano inteiro, o mês inteiro, todo o tempo, toda semana, aí hora para outras pessoas. E o Brasil masculino nem se classificou para essa Copa, então nem precisamos nos preocupar muito. Fala, Melanie. Não, mas sabe que tem uma coisa que eu estava pensando até com relação a isso. Hoje, ou ontem, eu não lembro qual dos 2 dias, estava tendo ginástica de trampolim, tá? Nas Olimpíadas. E a gente, a ideia, né, falar um pouco sobre nossa experiência com a Olimpíada, a gente foi assistir, né? Não sei se tu lembra, a gente foi assistir ginástica de trampolim. E assim, pelo que eu entendi, tá? Porque, claro, coisas de trabalho e vida, a gente acaba não conseguindo ver tudo que a gente quer. Então, eu não consegui entender se tinha brasileiro ou não. Eu acho que não. E tenho quase certeza que quando a gente foi ver também no Rio, a gente também não tinha. E aí a gente diz assim, nossa, por que não tem? Ou por que esse esporte não é tão não sei, valorizado, ele não chega tanto para nós quanto outros, ginástica artística e tal. Só que o que a gente comprou para ver eram as finais, para a gente ver o pódio. Então, nenhum brasileiro tinha chegado na final, entendeu? Não, talvez, mas digo, agora, nesse momento que a gente está tentando talvez acompanhar um pouco mais as Olimpíadas, que, né, tava um pouquinho mais período de férias e tudo, ainda assim, ninguém falou, assim, tem um brasileiro. E aí a gente fica pensando em todos os esportes que por que não tem brasileiro, a gente nem fica sabendo que talvez esse esporte exista. Eu lembro de saber da ginástica de trampolim de uma maneira mais exata quando a gente foi assistindo as Olimpíadas, porque era um valor acessível para o ingresso, a gente disse, olha, vamos lá ver. Vou fazer um comentário que eu, na verdade, sabia, porque eu sigo aqui um Insta da CB Ginástica, isso mesmo. E aí eles falaram da menina chamada Camila Lopes, que você é a 15 melhor ginasta do mundo, e tem um rapaz também. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, é Rian Castro, e ele ficou numa colocação também interessante. Diz que ele ficou em 12º lugar na primeira edição que ele vai, então eu achei bem legal, assim. Nesse da ginástica de trampolim mesmo. Eu não sabia, não conhecia, não foi tão divulgado, e tô sabendo só porque eu sigo ali o perfil.
Não, eu acho que é isso também um pouco que às vezes me pega, né? É o quanto, às vezes, a gente dá, o que é muito legal, a gente dá palco para algumas coisas específicas que são muito grandes, mas Olimpíadas é legal porque realmente tem muita coisa passando, muita coisa acontecendo, a gente fica descobrindo muita coisa, mas também eu acho legal a gente pensar o quanto a gente consegue dar mais valor ainda, dar mais incentivo ainda para essas pessoas que estão lá e estão tentando, que chegaram até lá, e que conseguiram se classificar, porque isso já é um mérito muito grande, se classificaram, chegaram lá, treinaram pra caramba, muitas vezes deixaram suas vidas, né, e estão lá e conseguindo, poxa, 12º lugar, ainda que não seja top 5, ainda assim, já é nossa, né, tu tem um lugar ali bem alto, né, no ranking mundial, isso é muito legal. Isso me vinha até um tópico assim em mente que eu vinha pensando para a gente conversar e eu acho que tem a ver. Eu fiquei pensando assim, para vocês não lembra um pouco Olimpíadas, aquela sensação de ser um momento de vocês entenderem um pouco mais sobre o esporte que vocês nunca ouviram falar ou nem lembravam que existia, que não faz parte da realidade de vocês? Teve algum esporte assim que essa vez, nessas Olimpíadas de agora, de Paris, vocês conseguiram entender um pouco mais das regras? Eu, por exemplo, hoje vendo o ouro, eu não entendia muito bem das regras, consegui entender um pouco mais, então foi legal assim entender Do por que judô, ele ponto. O que eu falei? Não, tu falou vendo o ouro, mas é só para Eu deixar falei claro que é qual do era. judô. Isso, judô. Da Beatriz, né? E eu achei até que eu tinha dito o nome de outro esporte. Mas é esse mesmo, assim, eu consegui entender um pouco. Mas um que eu não lembrava que existia, que me chamou muita atenção, foi aquela escalada de velocidade. Elas são muito rápidas. Eu vi um feminino e elas sobem aquela muralha ali em segundos. Eu nem lembrava que esse esporte existia, nem sabia, ou se soube, não lembrava. Mas eu acho que uma das sensações que eu tenho muito legal nas Olimpíadas é lembrar que existe um mundo muito amplo, assim, de possibilidades esportivas, de possibilidades da nossa capacidade corporal, sei lá. E isso eu acho bem legal, assim, de entender um pouco mais as regras, relembrar como funcionam. Sabe que um que eu achei interessante foi quando a gente estava vendo a canoagem, acho que é Sloan o nome. Mas, acho que é isso. Como? Slalom. Slalom. É o Sloan, não sei. Mas nessa modalidade, né, eles têm uma correnteza muito forte, eles têm que passar por obstáculos, né? E eu achei interessante porque, na verdade, a gente estava vendo quando a gente estava na Serra Gaúcha. E aí lá, tu tem alguns lugares que tem essa possibilidade de se fazer esse tipo de coisa, de certa forma, né? Eu nunca fui, nunca fiz. Mas ele contou, ele diz, nossa, eu nunca tinha pensado que em algum momento eu poderia ter a possibilidade de fazer um esporte como esse, né? E eu acho que isso foi legal, eu pensar assim, nossa, imagina que legal tu sentar no coisa, e tu, na canoa, né, não sei como é que é o nome, que chama, mas tu sentar ali e tentar ir não contra a correnteza, né, mas se movimentar de maneira a passar por obstáculos e tudo mais. E olhei e pensei naquilo, nossa, que legal, exatamente isso, de não ver que talvez os esportes, eles não se resumem a futebol, vôlei, corrida, né, são esportes muito bons, muito legais, muito importantes, né, handball, sei lá. Mas eles ainda assim, a gente reduz às vezes muito, né, os esportes, talvez por não ter tanta acessibilidade, mas às vezes é entender que tá, tudo bem, talvez quando eu tinha 10 anos de idade, que talvez fosse o momento de começar, muito antes, né, para começar a treinar para umas Olimpíadas, talvez não fosse acessível, mas talvez hoje, morando perto da Serra Gaúcha, morando perto de outros lugares, talvez seja um pouco mais acessível, para nem que seja praticar, para nem que seja fazer e ter esse gostinho do que é movimentar o corpo e se desafiar nessa questão corporal. Né? Outra coisa que eu achei engraçado, assim, hoje tava vendo o Hugo jogar, é pensar que o ping-pong é um esporte. Tipo, óbvio, eu sempre tive em mente que era esporte, mas a questão é pensar que eu tinha dificuldade de pensar que alguém que joga isso é um atleta, porque eu sempre imaginei uma pessoa que usa muito a força do corpo quando eu penso na palavra atleta, alguém muito rápido, alguém muito forte, apesar dele ser rápido pra caramba, né? Mas eu fiquei pensando até em outros esportes, tipo arco e flecha, a pessoa fica super parada, assim, né? Então, são coisas que às vezes a gente
esquece que também são esportes e também elas exigem um baita treinamento, uma baita técnica, um baita conhecimento, né? Tá tendo no arco e flecha, tu pega, eles têm que calcular ali pela, entre aspas, velocidade do ar ali, como é que tá, para que lado tá soprando mais, para eles terem noção naqueles 100 metros onde eles vão atirar para acertar certinho. Então, é muito treinamento envolvido e a gente não percebe assim, tipo, mas ele é um atleta, não é porque ele não usa a força para aquilo, né? É muito interessante que cada esporte, na verdade, a gente vê nas Olimpíadas, a gente vê a ponta do iceberg. Então a gente vê o que eles estão mostrando pra gente. A gente está vendo a melhor parte, que é o espetáculo, de certa forma, que é a parte que eles vão fazer a performance deles, em que eles vão ali jogar o tênis de mesa, competir, vão jogar o basquete, vão jogar badminton. E é a melhor coisa que eles têm para apresentar. Só que a gente esquece de todo o preparo que eles têm. Então, eu lembro que quando eu era mais novo, eu olhava muito assim e dizia: ah, não, e o Usain Bolt corre 100 metros em 10 segundos. Aí eu consigo também, é muito fácil. Eu E eu lembro de lembro que. tentar também, tipo, de várias pessoas, amigos, assim, vamos ver quantos tu consegue, será que você tá perto do Usain Bolt? E tipo, a gente pensar, não, mas é um humano normal, mas o que ele faz para chegar nesses 10 segundos não dura só 10 segundos, certamente. Dura sei lá quantas milhões de vezes mais tempo para ele ter o condicionamento físico, o investimento, tudo que ele precisa para chegar nessa performance. Então, nas Olimpíadas a gente vê tudo isso, né? E mas tem alguns esportes. A Ellie falou de escalada. Melanie, tu falou de canoagem, né? Que Uhum. gostou de assistir, achou diferente. Eu. Só sobre escalada, Ellie, tu realmente não viu muito porque só passou a ter escalada em 2021, em Tóquio. Ah, Então, por recente. isso que, tipo, Tá. e aí tem esportes que estão entrando que a gente realmente não vai ter visto, muitas vezes. E aí entra um fator muito interessante, um contexto histórico só que sobre o que tu falou de esportes que envolvem a mente e tudo mais, que envolvem o preparo ali de qualquer modo. Lá no início das Olimpíadas modernas, quando o Barão Pierre de Coubertin idealizou, ele colocou coisas que eram bem diferentes. Como, por exemplo, ele colocou, sei lá, com o campeonato entre artistas de melhor escultura ou de arquitetos de Uau. melhor projeto. Coisas que depois, com o tempo e conforme o Pierre de Coubertin foi ficando velho e veio a falecer, o COI decidiu tirar porque via que não fazia muito sentido. Porque aí o lema do COI das Olimpíadas virou tipo força, luta e determinação. E isso não batia muito com essas atividades da mente. Então é que por isso que não que xadrez é considerado um esporte, mas não está nas Olimpíadas também, por exemplo. Ah, entendi. Então, mas é muito interessante e aí eu queria saber de vocês, assim, qual esporte que vocês esperam para ver quando chega às Olimpíadas? Ah, para mim Ginástica sempre ginástica total. olímpica. Ginástica. É muito a minha infância por ter sido um dos primeiros esportes assim que eu fiz com muita paixão, assim. Acho que eu comecei com 8 ou 9 anos. E aí eu via aquelas meninas, me lembro quando eu vi a Daiane dos Santos pela primeira vez, depois eu sempre acompanhava, assim, era aquela coisa de quase uma idolatria, porque o que elas fazem mistura a capacidade de muitos esportes, na minha percepção, assim, é muita força, mas é muita a consciência corporal, e aí é muita delicadeza ao mesmo tempo, e são tantas habilidades, assim, que eu achava, né, um super atleta na minha percepção. E aí, eu não sei, para mim sempre quero ver, né, ginástica. Mas E hoje eu acho tem que uma tem outra coisa também. plasticidade envolvida na ginástica que eu acho fascinante. De O que tudo tu ser quer muito dizer com bonito, de fato. plasticidade?
ser Ah, bonito, de ser, sim, né, sim, tipo algo plástico, cenográfico, assim, assim. isso, Ah, sim, exatamente. Que realmente tu olha e concordo. diz: "Nossa, esse esporte é lindo". Eu me lembro de assistir numa das primeiras Olimpíadas em que eles começaram a melhorar a questão ali dos cameramans, e eu não lembro qual foi, se foi tipo duas Olimpíadas atrás, sei lá, onde eles começaram pela primeira vez, tipo, congelar a imagem e virar ela. Então, quando ela estava fazendo o salto, tu conseguia ver, tipo, ela parada lá em cima, e aí eles giravam, tipo, 360 para tu ver em todos os ângulos aquela imagem congelada. E eu me lembro deles comentarem sobre, olha, estou com nova tecnologia, não sei o quê. E aí, nossa, de ser fenomenal, assim, porque tu conseguir ver tem alguns saltos que eles são tão rápidos que tu não vê bem o que a pessoa está fazendo, tu não entende quantas voltas ela dá, e a partir daí tu começou a entender quais são os saltos, porque a dificuldade deles, né? Porque a pontuação. Eu acho que a ginástica, exatamente por ter feito, né? Assim, por entender que o negócio é difícil mesmo, assim, que não é uma coisa simples, que é um trabalho muito árduo. Eu acho, lembro, assim, de fazer, e para mim foi muito importante de alguma forma. Claro que quando a gente é lá adolescente, que a gente deixa de lado, né? Eu fiz, acho que eu tinha foi dos 8 aos 10 anos, mais ou menos. A gente vira adolescente e meio que deixa de lado essas coisas e diz que nem era importante. Mas hoje eu vejo o quanto foi importante para mim, assim, de numa relação corporal mesmo. Eu falo bastante do corpo porque eu sempre fui a pessoa mais da mente, assim. E aí, para mim, eu olhar e ver o quanto o corpo consegue e o quanto é difícil. Quando a gente precisa realmente treinar e entender os nossos. Ter uma consciência corporal, acho que é essa palavra que eu quero, né? O quanto a ginástica me ajudou a ter uma consciência corporal e o quanto é importante que a gente tenha isso para o resto da vida. E eu acho que as Olimpíadas, na verdade, eu falo da ginástica porque eu acho incrível, mas eu acho que qualquer um dos esportes, mesmo, sabe, qualquer um deles incentiva, de alguma maneira, a gente a se movimentar mais e a perceber melhor, ter maior consciência corporal, e tudo eu já falei isso, mas é só porque eu acho que de todas as coisas, para mim, é a coisa mais grandiosa que tem, quando a gente pensa em nós, réis mortais, pessoas aqui do dia a dia que trabalham, que tem outras coisas que a vida não somos profissionais do esporte, mas o quanto o esporte é importante, não adianta, sabe? E eu vou só comentar uma coisa eu, que eu acho interessante, assim, eu sou professora, eu dou aula numa escola pública, na cidade de Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, e uma coisa que a gente se debate assim bastante na sala dos professores é com relação tem alguns meninos, por exemplo, que participam de clubes de futebol e eles, volta e meia, têm uma oportunidade de ir para a Espanha jogar. Só que é bem no meio do ano letivo. E uma das professoras, às vezes a gente reclama, né? Tipo, nossa, tem que fazer prova para eles, diferente e tudo mais. Mas uma professora, ela comentou algo que eu achei muito interessante, que ela disse assim, mas a gente tem que incentivar o esporte. A gente tem que incentivar que essas crianças consigam ir mais longe. Elas têm essa oportunidade de ir para a Espanha jogar no sei lá, sub-15, sub-13, não sei. E, claro, aqui tô falando do futebol, mas tem as meninas lá na minha cidade que fazem patinação, tem as meninas que dançam, né? Eu acho que lá não tem ginástica, mas poderia ter. E pensar assim, tá, então as Olimpíadas querendo ou não, um jeito de fazer com que essas crianças, esses adolescentes acessem coisas maiores. No caso, para os meninos lá, é o futebol, acessem um outro mundo, uma outra realidade, que é ir para a Espanha, jogar lá, passar 2, 3 semanas lá, e coisas que o esporte propicia, né? Sim, sim. E aí, então, já que estamos falando aí de coisas que o esporte propicia, coisas que a Olimpíada traz de diferente, que esporte vocês acham que vocês diriam que hoje, hoje não, mas chegando ao fim das Olimpíadas, vocês diriam: "Caramba, até as próximas Olimpíadas eu quero acompanhar tal esporte"? Uau, pergunta difícil. Eu eu Eu, eu já tinha feito uma promessa comigo não, mas, tipo, eu tinha tido aquela vontade de acompanhar bastante badminton quando teve a Olimpíada do Rio, porque
eu e a Riwana, a gente foi assistir badminton, contei da experiência no episódio passado, e, e foi muito bacana. Eu lembro que na época eu cheguei a pesquisar, só que aí eu fui pra missão, voltei da missão e acabei não vendo isso depois. E aí é um esporte que hoje eu pego e digo: "Ah, eu gosto". E aí eu perguntei: "Ah, mãe, a gente tem ainda aquele kit de badminton?" "Ah, tem". Bom, então essa é uma coisa que eu quero ver se eu volto, se eu acompanho os atletas principalmente, porque desde a última do último ciclo olímpico, que foi de 2021 a 2024, eu escolhi que eu ia acompanhar bastante tênis de mesa. Então, eu foquei bastante em acompanhar os atletas do tênis de mesa nesse circuito, no WTT, em um monte desses campeonatos mundiais que teriam. E aí agora pra mim eu acho que que eu parece que eu tô nichando pelo lado asiático do esporte, mas, não sei por quê, mas eu gostei também de badminton e é algo que eu quero seguir fazendo. Tem algum que vocês pensam aí: "Pô, depois das Olimpíadas eu quero Então, focar em tal esporte para não eu tenho um esquecer dele"? problema que é, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu não sou apaixonada por assistir esportes, eu sou apaixonada por fazer esportes, tá? Então, eu 1000 vezes prefiro ir jogar futebol do que assistir. Eu não assisto futebol, tipo, sei lá, eu só assisto na Copa. Mas Então eu já joguei futebol 4 anos num time, entendeu? sim, Então, é a mesma coisa com vôlei. Hoje estou num time de vôlei, eu treino todas as semanas. Eu, de vez em quando, faço dupla e jogo areia também, participo de campeonatos. Eu gosto, amo estudar técnica, amo ter aula, amo aprender, amo treinar. Mas, assim, assistir, o sentar e ficar assistindo não é tanto minha praia. Então, eu prefiro mais eventos, participações em onde é algo mais esporádico. E naquele momento eu vou me dedicar a assistir, olhar para a minha vida guardar as para ver. energias a cada 4 anos. Exatamente. Aí eu vou lá e vou focar, porque aí tem a questão de tu tá torcendo, assim, porque eu gosto de eu viver o esporte. Para mim, ele é muito intenso, assim, ele é uma mistura de muita entrega, de perceber a técnica, ele é muito mental, e aí ele é muito físico, e aí, ao mesmo tempo, como ele é um jogo, às vezes ele acaba sendo engraçado, divertido, e a bola voou, e deu errado, e deu certo, é muita adrenalina. Então, o viver isso, em vez de assistir outras pessoas viverem, para mim ele é muito especial, assim, é muito intenso. Eu não sou muito de ficar usando o meu tempo livre para isso, eu prefiro ver uma série, ver outra coisa. Então, por isso eu não me comprometo aqui em assistir algo. Mas, assim, eu acho que eu me comprometo mais a passar a seguir, se eu puder me comprometer a alguma coisa no esporte, é passar a seguir mais os atletas. Por exemplo, uma coisa que aconteceu hoje comigo que eu achei muito legal é quando eu estava vendo a Beatriz no judô hoje, indo para na semifinal, eu comecei a olhar e torcer e disse, cara, essa menina vai conseguir, não sei o quê. E aí vi ali a emissora. Posso citar a emissora? Sim. Tá, aí eu vi ali o Casé TV, eu acho muito legal que eles estão comentando sobre, tipo, segue fulano, arroba fulano, segue fulano. E eu disse, cara, isso é importante porque, né, pro marketing deles, é importante para eles depois terem mais parcerias, quanto mais visibilidade no mundo, mais gente quer fazer parcerias, né, com eles. E aí eu disse, cara, vou entrar no perfil dela. Então ali ela não tinha nem ganho, não sabia nem que ela ia para talvez medalha, né? Então eu fui lá e entrei, e tava, tipo, numa média de 50, 60 mil seguidores. E aí eu disse, que legal, eu comecei a olhar a vida dela, e aí vi um vídeo dela mostrando que ela nunca treinou tanto quanto esse ano, se preparando para as Olimpíadas, não sei o quê. Aí eu, que legal, aí disse, comecei a seguir ali, e óbvio, já comecei a seguir outras pessoas, como a Lohane, da ginástica olímpica, algumas outras pessoas, assim, e vi como ali aquele é o portal para apoiar muito o atleta, né? E aí, enfim, depois passou um tempo, eu vi que ela foi para a final, quando eu olhei, na final ela já estava em 100 mil seguidores. E aí, agora que passou um tempo, eu já botei meu marido para seguir também, já botei algumas pessoas para seguir ela, tal, compartilhei. E aí o Casé TV, né, quando pegou ouro, falou, tem que todo mundo seguindo, não sei o que e tal. Óbvio que não foi só quem assiste o Casé TV que começou a seguir ela, né? Porque aí ela ficou muito conhecida, sendo o primeiro e por enquanto o único ouro do Brasil. Mas ela já tá, eu acho que em quase 2 milhões. A vida dela, tipo, vai mudar a partir de agora, eu acredito, né? Eu vejo isso pela Rebeca, por exemplo, eu disse assim, cara, pensa assim, a Rebeca, ela fez propaganda com a Volvo, não faz muito, fez parceria. Claro, quantos seguidores a Rebeca tem? 6 milhões. Será que a Volvo não vai querer 6 milhões de pessoas, né, vendo a publicidade? Então, eu fiquei pensando que isso é um jeito de incentivar. Então,
quero me comprometer a isso mais. Como eu não vou seguir tanto assim, tipo, de esperar assistir um campeonato, mas eu quero poder ver a preparação deles, ver como é que o que eles estão fazendo. Eu acho que isso me instiga muito, assim, que treino fulano tá fazendo. Eu gosto de poder aprender, de poder sentir essa energia deles. Isso é alguma coisa que eu quero passar a fazer. E aí, não só desses que eu amo tanto, né, como a ginástica, entre outros, mas de esportes diversos, assim. Na verdade, eu fico pensando nisso, mas essa coisa um pouco dos esportes diversos, uma coisa que eu fiquei pensando não existe só Copa do Mundo de futebol, né? Existe Copa do Mundo de vários e vários esportes. E aí, Todos os uma esportes, coisa... praticamente. Então, e aí eu acho que o que me passou pela cabeça, na verdade, todos esses esportes que a gente está lutando tanto para que os brasileiros ganhem, o vôlei, seja ginástica, né, seja o que for que a gente olha, né, o judô e tal, uma coisa que eu não sei se me comprometo, mas que eu gostaria de fazer, nem que seja ficar sabendo o que está tendo e poder torcer, sabe, eu trabalhando ali e eu pensando, nossa, deixa eu ver o resultado, deixa eu ver se ganhou, deixa eu ver, deixa eu mandar uma mensagem, dar um apoio, curtir a foto, fazer uma coisa que mostre que tem gente se preocupando com aquilo, que não é só de 4 em 4 anos, e que não é só se ganha o ouro, ou só se ganha prata, ou só se ganha o bronze, sabe? Isso foi uma coisa que eu pensei bastante com relação esqueci o nome dela, que ficou em 9º lugar, A a, Flavinha. Flávia Saraiva. a Flávia Saraiva. Porque a gente, não sei, eu vi a energia dela de eu quero de sangue nos olhos, literalmente, quase. Literalmente. E assim, de eu vou conseguir, eu vou batalhar até o fim, eu não vou me deixar levar porque eu caí, porque eu me machuquei, porque isso. E olhar para ela e pensar, eu acho que ela tem 22, eu não lembro a idade dela, mas assim, 24. uns 24, ela, assim, nova, né, e pensar que ela, cara, ela é a 9ª melhor do mundo, entendeu? Isso não é pouca coisa. Não é olhar assim e dizer, mas não ganhou. E aí eu acho que isso volta para todos os outros esportes. O vôlei, que a gente, né, tem ali uma relação meio não tão forte quanto o futebol, mas a gente tem mesmo assim, e outros esportes que a gente pode simplesmente acho que saber que está acontecendo, publicar uma vitória ou dar um suporte a mais ali, seja por uma rede social, seja por uma mensagem, dizendo, olha, parabéns e tal, eu acho que isso já é uma motivação para essas pessoas, para elas tentarem fazer mais, e talvez isso ajude o resto, né, da população a olhar para essas pessoas, e daqui a pouco isso cria um movimento para que tenha mais incentivo ao esporte e por aí vai. Eu penso até que tipo, hoje em dia o esporte ele é uma profissão, né? Apesar de que muitas pessoas fazem por lazer, ele é também uma profissão. E aí o sonho de muita gente antigamente, hoje em dia, sei lá, é ser jogador de futebol. Às vezes não tem espaço de tanta gente tentando ser jogador de futebol. E aí esquece que aquela pessoa com aquelas habilidades também poderia tentar outros esportes e tudo mais, né? Então, ter essa visibilidade, principalmente para as crianças, que são as que mais sonham, assim, eu acho importante, né? É importante, sim. E tem uma coisa que me vem muito à mente e eu acho muito triste do Brasil em si, que é a gente. Foi o Caio. Foi o Da marcha Caio Gabriel, atlética? da Marcha Atlética. Ele fez um comentário que foi. Eu até falei num dos Reels que eu postei que ele falou: No Brasil existe o futebol e o esporte que está ganhando. As pessoas É. não acompanham outros esportes a não ser futebol. E Caio Bonfim, isso. E aí, é, quando eles só aparece esse esporte quando ganhou alguma coisa. Então a pessoa ela só vai saber que existe esse esporte de novo a cada 4 anos. E aí quando chega a cada 4 anos, a pior coisa que acontece é que as pessoas, e aí isso é algo muito triste que eu tô vendo, que é hoje o Hugo Calderano perdeu no tênis de mesa. E ele estava ganhando o primeiro set pelo game de 10-4. Ele só precisava fazer um ponto para ganhar aquele game, e só que ele tomou a virada.
E aí entra o grande problema do brasileiro, que é gostar demais de futebol e tratar tudo como se fosse futebol, tudo como se fosse um 8 ou 80. Então, a maior crítica que surgiu foi: ah, ele pipocou, ah, ele amarelou no final, ah, ele. Tipo, não, ele tava ali batalhando, ele foi o primeiro não brasileiro e não europeu, não, tipo, desculpa, não asiático e não europeu a estar numa semifinal olímpica de tênis de mesa. Como é que o cara Nossa, que legal. amarelou? Como é que o cara. Como é que ele vai ser julgado desse jeito? Tipo, meu, tu tá aí sentado no sofá vendo. Não, mas não é assim que funciona. Não. Precisa lembrar que tem o mérito do outro, que às vezes o outro pode ter Exato. mais treinamento, pode ter mais, né? Não, e aí entra a questão de que não é. O próprio Hugo Calderano, quando foi dar entrevista no fim, ele falou: olha, eu percebi que ele conseguiu me dominar bem no jogo, ele conseguiu mudar algumas coisas que ele estava fazendo, e quando eu mudei, ele conseguia se adaptar muito rápido. Então é isso, o outro também vai fazer, não adianta, alguém vai ter que ganhar. Mas e aí o Para o outro ser problema. bom, tu não precisa ser ruim, né? Exato. E aí o grande problema da maioria dos brasileiros com relação ao esporte é que é exatamente isso, existe futebol, existe o esporte que tá ganhando. Se algum brasileiro, eles nem sabem que o esporte existe às vezes, mas aí estão prontos para, se o brasileiro perde, dizer nas Olimpíadas: ah, tá vendo, o Brasil não vai andar para frente, ah, tá vendo, o Brasil só tem ruim. Tipo, não, não é isso, o Brasil tem excelentes, eles estão nas Olimpíadas por algum motivo, com todas as dificuldades que a gente sabe que o nosso país tem de investimento a atletas, e isso já é magnífico. E o Hugo Calderano, poucas pessoas sabem, mas o Hugo Calderano é uma brasileira, que coincidentemente é a namorada dele, é a número 20 do mundo no tênis de mesa. Então tem tem coisas que as pessoas não sabem, e aí isso acaba sendo um problema para as pessoas conseguirem dizer: não, eu vou gostar de outros esportes. Não, porque elas já estão acostumadas a ficar irritadas com o futebol e querem ficar nisso. Assim, Ele mas é olha, namorado daquela Takahashi? Como É é o que é o nome Hugo dela? Calderano, que jogou hoje. Tá, mas ele é namorado dela? Sim, eles são namorados. Legal, eu não sabia. Olha, podcast nos trazendo muitos conhecimentos. Essa foi a principal da fofoca no fofoca, mundo né? esportivo no Valentine's Day, no dia Nossa, 14 de fevereiro desse ano. Muito esportivo não, o mundo do tênis de mesa, sim, que ficou. legal. Porque foi a primeira vez que eles publicaram alguma foto juntos, assim. Mas sabe que uma coisa que eu achei muito legal dele, e que foi, pelo menos do que eu assisti, do que eu percebi, né? A gente estava comentando até eu e a Ellie outro dia que eu tenho a sensação de que, eu vou falar do brasileiro no geral, mas assim, meio que colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Óbvio que as pessoas não são iguais, mas eu tenho uma sensação de que a gente, às vezes, quando alguma coisa acontece para nos abalar, a gente fica muito abalado. Então, assim, ou a gente está ganhando muito bem e do nada algo acontece, a gente cai, e aí, e a gente, eu falo mais uma vez, no geral, né? Assim, a gente cai e aí parece que já não vale mais a pena tentar e correr e ir atrás e não, eu vou me esforçar para ir até o fim. Dá uma sensação quando a gente vai vendo os esportes e tudo. E eu achei interessante dele que é exatamente uma coisa de eu vou tentar mudar, eu vou tentar fazer diferente. Tudo bem que eu treinei talvez de um jeito X, mas eu vou tentar do jeito Y, eu vou fazer, e dava para ver muito claro assim nele. Isso foi muito legal. Eu acho que são as coisas que a gente vai aprendendo, talvez exatamente por ser esportes diferentes, né? É um esporte diferente, é um esporte que tem características diferentes do futebol, por exemplo. Não, eu ia dizer, eu não diria bem. Claro, o psicológico ele é muito importante, assim, né? Mas eu não diria o de tipo, não vale a pena tentar, apesar de que eu sinto que eu já vi isso em Copa, talvez, no Brasil, talvez, mas né, foi minha percepção, não é que tenha sido. Mas assim, eu vejo que o psicológico pega, e eu vou dizer o que eu acho. Nós somos
um país mais desfavorecido financeiramente, assim, né? Então eu vejo assim, voltando ali para a ginástica olímpica, a grandiosidade, por exemplo, da Rebeca tá competindo quase que de igual com a Simone Biles, é uma coisa bem grande, assim, porque tu pega assim tá certo que a Simone Biles teve algumas dificuldades quando criança, algum problema com os pais, ela teve que ser adotada, no fim foi adotada por familiares, pela avó, mas enfim, só que a questão financeira nunca foi tanto uma questão difícil para ela, até onde eu sei, tá? E eu vejo muitas ginastas americanas que elas têm um complexo de ginástica dentro de casa, tá? Então eu me lembro de estar no Rio. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente estava no Rio assistindo do Airbnb que a gente estava alugando a final do Diego Hipólito, que ele ganhou algum prata, ouro, agora eu não lembro, acho que foi no solo, tá? E que aquilo significou muito, porque foi um dos primeiros, assim, a conseguir essa medalha e tal, e que sempre acontecia de ele chegar e cair em alguma coisa, e cair, mas por quê? Porque veio de família simples, porque não tinha metade do preparo e do treinamento e suporte e comissão técnica do que os outros lá de fora tiveram. Então era tão na garra, era tão sofrido que quando às vezes tu chegava é quase como se tu não te sentisse merecedor, é uma pressão muito grande. Tu vê que aqueles lá têm tudo que eles precisam para ser bons e tu tem basicamente só a vontade. Então, entendeu? Sabe? E às vezes tu nota que, tipo, falta algum preparo, falta alguma coisa, mas o psicológico pega um pouco de, tipo, assim, meu, é agora ou nunca. Tipo, ou bota essa vontade para fazer acontecer, ou sei lá. E eu entendo que aquilo pega, que às vezes ele poderia conseguir e não conseguiu. Eu vi isso com alguns atletas, assim. Mas porque realmente tu sabe que aquele outro lá tem o melhor técnico do mundo, tem a melhor estrutura do mundo, tem o melhor recurso do mundo. E eu acho que é uma coisa que é difícil. Então, quando tu vê algum atleta, assim, eu acho que todos hoje brasileiros estão melhorando no seu psicológico, estão tendo mais, sei lá, desde terapia enfim, a se preparar, tipo, pensar no jogo mesmo, né? Não pensar só no esporte, mas pensar que ali tudo é um jogo, então tudo tem estratégias e tudo mais. Mas eu acho que tem esse esquema assim de a gente vir de um país que é desfavorecido, então quando alguém consegue chegar no mesmo patamar, isso significa uma coisa a mais, entendeu? Na minha percepção, né? E aí também é uma pressão de tipo, agora eu nunca, ou eu consigo ou não consigo, e a chance de eu conseguir contra esse daí que tem todo favor, né? É difícil, é difícil. Eu acho que eu entendo um pouco assim, a sensação de tu saber que tu já veio desfavorecido, já veio perdendo para a competição, entendeu? Sim, sim. É, mudando um pouco de assunto, Melanie, como é que é vinho em francês? Vinho? É, Vin. vin. Então vamos mudar da água para o vin. E, Não. e, Eu tenho um tópico muito interessante que eu quero perguntar para você sobre as Olimpíadas, mas vai lá, vai lá. não, eu ia perguntar para a Melanie, porque a Melanie iria participar semana passada comigo com a Rihanna, mas não conseguiu. E aí ela disse que tinha alguns comentários para fazer sobre algumas questões da cultura francesa que eu acho muito legal. A Melanie morou na França por um tempo, então ela pode falar com muita propriedade. E aí eu queria saber, assim, porque a cerimônia de abertura, eu acho que toda cerimônia de abertura tem coisas que a gente fica muito perdido, independente de onde seja. Uma coisa muito engraçada é que eu não lembro da cerimônia de abertura do Japão, por exemplo, das Olimpíadas de Tóquio. Eu não lembro de Aí eu lembro que praticamente teve o nada. mar. Então, eu não lembro. Eu lembro que teve um negócio dos drone e foi isso. Mas as outras Lembro. eu lembro. Eu não sei por que que eu não lembro. Sinceramente, realmente apagou da minha mente. Não sei se é porque foi um momento diferente na minha vida. Eu lembro que eu não tinha televisão na época, então eu assistia tudo de um notebook que ficava em cima de um rack. Então eu não sei se eu não foquei tanto. Mas, Melanie, quais são as coisas culturais assim que tu diz, gente, vocês não entenderam isso direito? E ia ser legal se vocês entendessem um pouquinho mais. Não, assim, bom, teve várias coisas polêmicas, né? Mas eu acho uma coisa assim que me pegou muito quando eu estava assistindo a cerimônia de abertura, e que eu, né, tu acaba acompanhando a rede social e tal, e
ou vendo o que as pessoas falam, e aí muita gente dizendo, porque a cerimônia do Rio foi muito melhor e tudo mais, e eu acho que tratar uma cerimônia como melhor ou pior, é um jeito, de alguma forma, de descredibilizar um trabalho imenso que foi feito. Por quê? Porque para eles significou muito. E eu sei pelas pessoas com quem eu conversei, que são de lá, que moram lá, que, né, quem eu tive, amigos que eu fiz lá, e o quanto eles ficaram realmente tocados e emocionados com isso, né? E aí quando eu vi esse movimento dos brasileiros dizendo, tipo, não foi nada demais, teve muita besteira, e os franceses dizendo, cara, isso foi muito legal, ou as pessoas que eu conheço, que são daqui, né, mas que já foram lá, já moraram lá, e elas dizendo, nossa, isso foi incrível, foi maravilhoso, eu parei para pensar, poxa, por quê, né, e tem uma questão muito cultural, de uma relação de contar história, né, então a gente tem que lembrar que a França, apesar de todos os seus problemas e todas as questões colonizadoras e afins, é um país da filosofia, é um país da moda, é o país do direito, é o país de alguma forma, dessa ideia de democracia que a gente tem hoje. Tem vários problemas lá, né? Não é dizer Mas essa que é o melhor revolução. país do mundo. Das revoluções, mas até mesmo essa ideia de nós vamos protestar porque vamos fazer a coisa certa, do jeito certo, porque nós queremos fazer isso. Então, assim, isso foi uma tentativa de realmente fazer isso desse jeito, né? De mostrar, de alguma forma, toda a grandiosidade dentro daquilo. Posso não concordar com um jeito, ou posso gostar ou não gostar, isso é juízo de valor, isso é dizer que é bom ou ruim, mas a importância que teve, ou o jeito como foi colocada a cultura, realmente foi muito importante. Então, por exemplo, o fato dos barcos das delegações passarem pelo Rio Sena, fez com que passasse, porque o Rio Sena, né, para quem não sabe, acho que a maioria sabe, mas assim, só para mais ou menos exemplificar, a cidade começou no Rio Sena, né? Então, assim, toda a população ali, ela se desenvolveu a partir do rio. Então, é o início da cidade. Então, todos os monumentos históricos, os mais históricos, partem do Rio Sena. Então, Notre Dame de perto? Notre Dame está ali, Notre Dame fica num lugar chamado Ile de la Cité, que é tipo Ilha da Cidade, talvez uma tradução bem, bem vaga, que é uma ilhazinha. Então, no meio do Sena tem duas ilhas, e uma dessas ilhas onde fica Notre Dame, por exemplo, onde fica vários lugares, o Louvre fica ali também, e todos esses lugares têm outros museus e outros lugares históricos que ficam no Rio. Então, assim, fica em volta do Rio, né? Então, as delegações passarem por ali de alguma forma, um jeito de valorizar todos aqueles lugares. Se fosse no estádio, não teria tanto isso. Todas as coisas que, de alguma forma, a França faz e a gente nem fica sabendo, né? E a França, digo, a população, né? Para quem gosta de jogos, por exemplo, o Assassin's Creed, não sei o quanto as pessoas sabem disso ou não, mas é da Ubisoft. Ubisoft é uma empresa de jogos francesa. E é um jogo extremamente conhecido, um jogo grande, é uma empresa muito grande de jogos, e a gente muitas vezes dá todo o crédito de algumas coisas para os Estados Unidos, Estados Unidos, e quando na verdade não, sabe? E o quanto isso é importante, assim. E ali teve várias questões, então é entender que eu acho que de alguma forma, mesmo as coisas mais polêmicas, tá? De alguma forma representou a vida, a história e a cultura da França, sabe? Mesmo as coisas que talvez as pessoas olhassem e dissessem, nossa, isso aqui é estranho, né? Porque, de alguma forma, demonstra um povo que tentou ser livre desde muito tempo, assim, eles se esforçaram por essa liberdade, por essa, né, tanto que o lema, né, da França fala sobre liberdade, sobre igualdade, sobre fraternidade, e eles tentaram demonstrar isso,
E, claro, falando aqui de pontos bem vagos, por um lado, mas, por outro, é só para mostrar que, assim, a gente pode olhar para a cerimônia e entender vários pequenos princípios, vários pontos culturais, vários pontos que foram importantes para a história da França, e não só, às vezes, aquilo que é de conhecimento comum, de conhecimento geral, né, mas coisas que são da história mais profunda, daquilo que só realmente quem estudou vai saber, né, e que por mais que seja, sei lá, estranho, ainda assim, é isso, foi muito importante, sabe, foi muito, muito, muito grandioso, apesar dos possíveis problemas, assim. Eu só queria citar uma coisa, só para terminar, falar sobre isso. Teve uma cantora chamada Aya Nakamura. Ela é uma cantora que, para a França, ela é tipo como se fosse a Anitta para nós, assim, quero dizer, uma cantora extremamente famosa, importante, ela é, se eu não me engano, a cantora de língua francesa mais escutada no Spotify, e ela teve toda uma polêmica, porque o presidente da França, né, o Macron, falou que ela cantaria e caíram, sim, em cima, porque ela não é o que eles chamam de francês, sabe? E teve todo assim, dizendo que ela não sabe cantar direito, porque ela canta com gírias e com, né, ela canta usando a linguagem do dia a dia, e muitas vezes a linguagem mais da periferia, mas ela é extremamente importante, e teve, nossa, uma polêmica gigantesca, e ela no fim cantou, e ela cantou ao instrumental se eu não me engano, Orquestra Sinfônica de Paris, tá? Posso estar errada no nome, mas foi uma orquestra. Legal. E isso foi exatamente, isso é um simbolismo, né, do que a França, para mim, pelo menos ela representa, né, que é a tentativa de juntar o moderno com a história, com o que é, como é que eu vou dizer, com aquilo que é clássico, né, aquilo que perpassa a história há muito, muito, muito tempo. Então, isso é um exemplo de coisas que a gente, como brasileiro, para nós tanto faz. Aposto que a gente viu Celine Dion, a gente conhece Titanic e tal. Agora, a gente olha para a Aya Nakamura e a gente diz, não sei quem ela é. Mas para um francês que viu todo esse processo, isso é tão grandioso, olhar e dizer, tá, eles abarcaram isso, eles pegaram e colocaram a pessoa que vem de uma periferia, que não é francesa, né, que não vem de uma linhagem francesa, que nasceu ou cresceu, sei lá, que tem pais que não são de origem francesa, e colocaram essa pessoa para cantar, deram um holofote para ela, não só o holofote, fica aí no teu canto, mas vamos juntar esse com um clássico, e isso, quanto isso é importante. Eu achei muito legal isso que tu disse, porque eu acho que, apesar de conhecer muito pouco da cultura da França, eu acho que é um pouco assim que eu vejo eles, assim, a sensação de eles terem muito eles honrarem muito a história deles e ao mesmo tempo estarem muito abertos para o novo. Então, acho que a união mesmo, como tu falou, eu não tinha parado para pensar nisso, mas da orquestra e dessa menina é a junção das duas coisas mesmo, simboliza bastante eles. Não, perfeito. Eu gostei bastante. Não esperava você aprender tanto culturalmente Você é tão filosófico. Posso fazer a pergunta que eu queria fazer para vocês? Diga. Tá, olha só. É incrível como tinha algumas coisas que eu sempre amei assistir nas Olimpíadas e que quando eu cheguei nas Olimpíadas do Rio, para mim foi muito sem graça ver pessoalmente. Não muito, mas um pouco. Tipo assim, não era a mesma emoção. E outras que eu achei que, tipo, é isso só que eu vou ver, foi tipo um espetáculo. Eu queria saber de vocês, assim, o que foi mais legal e o que foi mais sem graça, e não por causa do esporte, mas sim por causa do ambiente, porque o ambiente muda. Por exemplo, eu quase dormi assistindo esgrima. A gente comprou 3 horas de esgrima. No começo era legal, diferente, lá. Só que tu não podia falar alto, tu não podia bater palma, tu não podia fazer olé, não podia fazer nada. E tu
tinha que te manter em silêncio para que eles se concentrassem, e aquilo era, para mim, não foi assim uma sensação de esporte, entendeu? Então, eu preferi muito mais assistir esgrima pela TV, onde eu tenho um narrador que está explicando o que está acontecendo, onde as pessoas estão gritando e festejando, o que já mudou para outros esportes, estilo vôlei. Sempre tem um narrador, é legal, mas a sensação, eu não imaginei que o vôlei de praia fosse a coisa tão divertida, parece que tá no meio de uma festa, é um dança, é um grita, é jogos acontecendo entre as pessoas da arquibancada, é um narrador muito legal que tem lá no local mesmo, um DJ muito legal, é maravilhoso, assim, a vibe, eu assistiria um dia inteiro de vôlei de praia, foi a coisa mais legal que eu assisti no Rio. Mas queria saber de vocês, o que foi mais, assim, talvez sem graça, ou que faltou um narrador? Tipo, para mim, aquele, acho que é saltos ornamentais, aquele que a pessoa pula de um trampolim e cai na piscina. Para mim, faltou muito alguém explicando. Tipo, a pessoa pulava e do nada tinha uma pontuação que para mim não fazia nenhum sentido e não tinha. Tipo, cadê o narrador da TV aí para me falar por que tá ruim, por que tá bom? Aí faltou essa parte, sabe? Queria ouvir de vocês. Eu acho que para mim é interessante, porque na verdade é esgrima. Eu lembro que eu gostei de assistir, para mim foi, talvez porque eu seja a pessoa mais quieta, assim, eu lembro que eu gostei, principalmente porque foi a oportunidade que eu, acho que, talvez a primeira oportunidade que eu tive fora da faculdade de falar com franceses, foi, eu ganhei até uma bandeira da França que eu guardo até hoje, ganhei dessa família, que é a família de uma menina que compete para esgrima, e foi muito legal, assim, para mim. Na verdade, eu acho que foi legal porque eu sei que é um esporte que é muito famoso na França, como os professores de francês, como já fui, né? Naquela época eu nunca tinha ido para a França, mas para mim foi muito legal a esgrima, mesmo, sei lá, mesmo sendo um pouquinho mais quieto e tudo. Eu gostei muito do vôlei e realmente eu concordo com relação aos saltos, assim, aquela coisa de que se a gente não entende muito bem, é um pouco mais confuso, é complicado. E um outro que eu também senti falta, assim, um pouquinho, por algum motivo, foi o basquete feminino que a gente assistiu. Eu não sei bem porquê, mas assim, faltou um pouquinho, talvez, ali de entender um pouco dos times, entender quem eram aquelas pessoas que estavam jogando e tudo mais, de chegar cru. Assim, foi legal, foi super legal, mas acho que poderia ter tido maiores preparações. Eu acho que aí cabe a gente ver o valor que tem as transmissoras e eles terem bons comentaristas, assim. Eu vejo que tem algumas, tipo assim, para tal esporte, tal emissora é muito boa no comentário para esse esporte, assim, que a pessoa é expert, tu vê que tu passa a entender as regras, entender a história daquelas pessoas. Eu acho que isso enriquece quando tu tá assistindo do que tu só vê a pessoa atuar ali. Ah, sim, sim. Eu, na minha experiência indo no Rio, acho que não teve nenhum esporte que eu me decepcionei tanto, assim. Teve esportes que eu vi que eram diferentes, coisas que eu nunca tinha visto. Por exemplo, né, o próprio badminton é um negócio que eu nunca tinha visto. Talvez o que eu meio que me decepcionei por não ter dinheiro para comprar um lugar mais perto para assistir foi tênis de mesa, porque a gente ficou numa parte lateral e a mesa lá no meio, como já era tipo semifinal das Olimpíadas, não tinha outras mesas. Geralmente no tênis de mesa tu tem mais de uma mesa rolando ao mesmo tempo. Como era já as fases finais, era só uma mesa para um ginásio inteiro Ah, gigante. Então, tipo, beleza, e eles pegava têm um assistia no telão? telão. Tinha um Ah, telão, tá. tinha um E o telão. telão era bom? Eu não lembro muito o telão, porque eu tentava não ver pelo telão, eu queria ver eles jogando ali, eu queria tentar Sim. ver se a bolinha batia na mesa mesmo ou não. Mas, independente disso, foi bem bacana. Então, e Eu teve lembro, eu esportes. lembro. Ah, pode É, falar, desculpa. eu não lembro se teve outros esportes, assim, eu vi boxe, eu vi vôlei também. Vôlei foi a primeira vez que eu tinha visto, fui ver vôlei também, então foi bem legal. Mas tem um negócio muito interessante, ele comentou sobre a esgrima, que tem esporte que eu acho que só não é para brasileiro assistir. Porque a gente gosta de torcer. Porque gosto de torcer, tipo, que nem esses dias eu ouvi
um outro podcast que eu escuto e a guria do podcast é um casal e a guria falou: os brasileiros fazem tudo ficar meio Copa Davis no tênis, que Copa Davis é um torneio de países que tem de tênis e que acontece muitas vezes no Brasil. E que aí é conhecido, o clima Copa Davis é os brasileiros meio que cantando e gritando durante o jogo. Não pode no tênis, tem que ficar em silêncio. Então é muito engraçado isso, porque a gente não tem costume desses esportes, né? A gente não tem costume de esportes variados, então é realmente muito difícil para nós olhar um esporte e ficar, não, eu tenho que ficar quieto. Como assim? Como é que a pessoa vai saber que eu tô torcendo para ela se eu tô quieto? Verdade. Mas eu acho que uma coisa só que a gente não disse aqui, eu acho, que é que todos nós fomos, então, nas Olimpíadas do Rio de 2016, mas que nós não fomos nos mesmos esportes, né? A Exato. gente foi lá mais ou menos na mesma época, mas não nos mesmos esportes. E eu e a Ellie, a gente viu, acho que praticamente todos iguais, né? Só o André, ele viu esportes variados, então, diferentes dos que a gente viu. Então, os que a gente cita aqui, nem todos a gente viu iguais, na verdade, praticamente nenhum a gente escolheu os mesmos esportes. Então, né, para comentar isso, porque eu acho que, para deixar claro dos esportes que a gente está falando. Para não achar que a gente está inventando um monte de aleatoriedades. O último tópico novo que eu queria trazer, que eu do nada vou ter ideia de tópicos e vontade de conversar, mas falando desses dois esportes, que foram os esportes mais quietos, assim, né, de comemorações, e eu notei que foram as oportunidades que eu e a Mel, a gente teve de falar com pessoas. Então, tipo, né, como eu já fui intercambista nos Estados Unidos, falo inglês e tudo mais, para mim, no de saltos ornamentais, foi a oportunidade de a gente sentar do lado de uma família que era americana e os pais ali da família nos explicarem um pouco das regras e o porquê que fulano estava tendo uma pontuação que eu achava que deveria ser boa, mas não estava sendo. Então, ele explicou um pouco sobre o ângulo, explicou um pouco sobre alguma coisa. Então, e a Melanie... Então, eu acho que essa troca cultural e a sensação de que todo mundo tá falando, tipo, o esporte faz, as regras do esporte fazem com que todos estejam falando uma mesma língua, mesmo que não estejam, todos estejam numa mesma sintonia, numa mesma vibração, apesar de cada um ter uma cultura, uma fala, uma história diferente, assim. Eu acho que parece que, do nada, mesmo sendo todo muito diferente, naquele momento todo mundo é um pouco igual, assim, e eu gostei muito dessa sensação, que realmente o esporte ali, o mais calmo, trouxe essas oportunidades de interação, assim, com as pessoas. Eu fiz bastante isso nos ônibus indo de um local ao outro, na verdade. E é muito interessante porque a Ellie e a Melanie comentou que a gente foi em eventos diferentes. Na verdade, eu soube que eu ia para as Olimpíadas. No primeiro domingo das Olimpíadas, eu ganhei a passagem de presente e aí eu fui na quarta-feira seguinte para o Rio de Janeiro sozinho e encontrei vocês por lá. Encontrei o pessoal por lá. E aí eu lembro que eu fui em muitos jogos sozinho. Então, no caminho, às vezes eu queria praticar o inglês e me metia a perguntar para qualquer pessoa aleatória, tá de onde? E a pessoa dizia, eu Legal. sou do Vietnã, eu sou da Suécia. Então, realmente, não só viver as Olimpíadas é legal por causa do esporte, mas respirar o clima olímpico para mim foi muito emocionante. Para mim foi muito emocionante. Para mim foi muito emocionante tirar foto em frente à Pira Olímpica no Boulevard do centro do Rio de Janeiro e dizer, cara, tava ali, aquilo era lindo demais. Mas Esse espírito olímpico, eu me lembro de sentir ali perto da Pira Olímpica. E aí, quando a gente foi ali, passeou assim em família, e eu me lembro de que ia ter levantamento de peso, que é um esporte que eu gosto muito de assistir também. E eu me lembro que a gente foi sentar, tipo, num gramado, e eles colocaram um baita de um telão ali no parque, nesse Boulevard, eu acho que era Boulevard Olímpico, e botaram um baita de um telão, e muita gente sentou fazendo, tipo, um piquenique, sei lá, e só conversando, assistindo, torcendo. Então, tipo, ali ninguém tava com ingresso nem nada, mas tava todo mundo como se estivesse
dentro ali do local, assim, todo mundo torcendo muito, a sensação de todo mundo falando sobre. E é engraçado que eu tive uma sensação parecida agora, quando a gente há pouco voltou de férias, e a gente estava num hotel, e no hotel eles tinham um saguão onde tinha uma televisão grande e ficava passando as Olimpíadas. E é engraçado que estava dando a final agora das brasileiras da ginástica, e a gente estava, tipo, esperando para dar o placar, e a gente saiu do quarto rápido, estava todos se arrumando para um passeio, né, turístico, e aí a gente saiu do quarto correndo para quê? Para chegar no saguão rápido e poder ver a resposta se tinha ganho medalha ou não. E quando a gente chega, tinha já outras famílias também, todos prontos, tipo, com bolsa, arrumados para sair, mas ninguém queria sair até sair o resultado se ia ter medalha ou não. E todo mundo conversando como se todo mundo já se conhecesse, como se todo mundo já fosse amigo, e todo mundo ali torcendo junto, sabe? E falando e conversando. Eu acho que isso é um espírito, assim, muito legal das Olimpíadas que eu adoro. Parece que tá todo mundo pela mesma emoção, pelo mesmo... Enfim, gosto muito disso, e se eu puder ter outras 1000 experiências olímpicas, eu quero ter. Sim. Não, o espírito é realmente incrível. Minha meta, eu falo isso, né, mas eu vou tentar levar a sério essa meta dessa vez, de ir para a Olimpíada de Los Angeles. Olha! Eu detesto a burocracia de tentar ir aos Estados Unidos, mas eu vou tentar pelas Olimpíadas. Mas, Melanie, deu Pode falar. Tem Pan-Americanos que mudou, parece que vai ser no Peru, não é? Ia ser em outro lugar, vai ser em Lima. Eu acho que também pode ser uma meta aí. Interessante. Mas para ter dinheiro para os dois é meio difícil, então vamos pensar em juntar dinheiro para um primeiro. Melanie, contribua, dê mais o seu adendo em relação ao espírito olímpico, e que eu quero ouvir Não, eu de ia ti também. comentar uma coisa que eu ia comentar é que a primeira vez que eu fui para a França foi entre janeiro e abril de 2017. E lá na verdade, eu fiquei mais no sul da França, mas eu fui para Paris. E eu lembro que naquela época, então 2017, eu acho que recém tinha saído a relação, o resultado, né, de que a Paris ia sediar as Olimpíadas. Não lembro exatamente, mas eu sei que lá tem um lugar que é a prefeitura, né? Eles chamam de Hôtel de Ville, que é um hotel da cidade, numa tradução bem livre, que basicamente é a prefeitura, tá, da cidade. E é um lugar muito bonito, muito, muito, um prédio, assim, lindíssimo. E eu lembro que tava lá, dizendo, né, Paris 2024. E eu lembro que desde lá eu fiquei pensando, nossa, seria muito legal ir, né, no caso, para as Olimpíadas e tudo. Infelizmente não deu, por várias questões. Mas o que eu sinto, assim, é isso. Eu fui, né, então depois eu fui de novo para Paris em 2019, eu passei praticamente todo o ano de 2019 lá. Eu realmente tinha vontade de voltar, né, para as Olimpíadas. Tinha muita vontade exatamente por isso, por causa desse espírito olímpico, porque pela sensação ou pela vontade de ver as pessoas ali unidas com o mesmo propósito, e a França sediando isso, os franceses tendo que ser um pouquinho mais gentis às vezes. Não que eles não sejam, tá? Mas assim, né, de alguma forma, todo mundo ali preparado para receber os turistas, receber as Não que eles não delegações. sejam, mas não são. Não, mas é que assim, eu sou a pessoa mais quieta e não tão sociável. Então, assim, por um lado, meio que eu me identifico muito com esse tipo de jeito de lidar. Então, para mim, tipo, não são mal educados nem nada, mas eu entendo, assim, né? E eu entendo também que eles recebem muitos turistas e tem vários problemas nesse sentido. Mas ok. Acho que, eu acho que o que é legal é exatamente ver o que teria sido legal, que eu acho que eu estou vendo de alguma forma, é exatamente toda essa preparação e tudo o que é possível de se fazer, mesmo de graça, como eu estava falando ali, né, dos Boulevard olímpicos, né, as vilas olímpicas de cada país, que, né, isso tem, eu acompanhando lá no Instagram, vendo que, né, eu sei que já tinha pelo Rio, mas vendo de cada um dos países, o quanto é interessante
de ver realmente as culturas e os países se mostrando um pouco, né? Mostrando um pouco da sua cultura e as pessoas admirando isso, sabe? E eu acho que das Olimpíadas o que fica, esse espírito olímpico, isso que fica para mim é que a gente tem muita coisa no mundo, muito conhecimento no mundo que a gente não tem. E acho que as Olimpíadas é um jeito fácil de a gente ter acesso a esses conhecimentos. E eu acho que o espírito olímpico, para mim, traz isso, sabe? Eu que não sou, talvez, a pessoa tão assim, nossa, esporte, porque eu amo praticar e tudo mais. Talvez muitas vezes não saiba exatamente as regras, não saiba exatamente, né, como que as coisas funcionam. Mas o que eu sei é que isso abre portas para outros tipos de conhecimentos e para esse, né, para esse tipo de conhecimentos, para outras culturas e outras formas de ver a vida, o mundo, e para mim o espírito olímpico de alguma forma significa isso, sabe? Ah, perfeito, perfeito. Bom, obrigado aí por vocês duas aí participando. Foi realmente uma conversa muito legal. Realmente essa proposta desse episódio é realmente trazer aí é, conversar mesmo sobre as Olimpíadas e, e de coisas bem simples do dia a dia, de quem já foi até lá assistir, de quem já viveu a cultura de onde está sendo as Olimpíadas e do porquê que gosta do esporte. Mas é isso, muito obrigado. Pessoal, sigam o podcast nas redes sociais, sigam assistindo às Olimpíadas e apoiando nossos atletas que precisam de muito apoio. Valeu! Tchau, obrigada, Tchau, obrigada por tchau, participar. obrigada, gente.